Conhecido como cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro carrega esse título por vários motivos. As praias paradisíacas, os parques, reservas, cachoeiras e também os 5 séculos de arquitetura expostos em cada canto do território carioca. A novidade é que a partir de 31 de dezembro de 2019, a cidade ganha mais um título, o de primeira capital mundial da arquitetura, um reconhecimento do passado arquitetônico, histórico e cultural. De olho nisso, algumas instituições estão se organizando para construir uma agenda de atividades relacionadas à arquitetura para os próximos anos. Vem descobrir mais sobre esse tema no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe a diretora executiva do Comitê Rio 2020, Valéria Azan. Após ter sediado grandes eventos internacionais como Olimpíadas e a Copa do Mundo, a cidade do Rio também será sede do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, em 2020, trazendo milhares de turistas, pesquisadores, arquitetos e profissionais da área. Além disso, a cidade também recebeu o título de primeira capital mundial de arquitetura concedida pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Por que o Rio de Janeiro recebeu esse título de primeira capital da arquitetura? Como se deu esse processo de escolha? Geisa, esse processo se deu desde 2014, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, uma iniciativa do Instituto de Arquitetos do Brasil. Em 2017, a União Internacional de Arquitetos, junto à Unesco, decidiram por nominar as cidades sede dos congressos como capitais mundiais da arquitetura, como uma forma de reverberar questões relacionadas à arquitetura, urbanismo, a discussão sobre as cidades por todo o ano em que houvesse Congresso Mundial de Arquitetos. Com isso, só que a primeira cidade que viria a ser sede seria Copenhague, em 2023, que será a próxima sede do Congresso. No entanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como o IAB, se juntaram e fizeram um dossiê de candidatura, que foi levado em 2018 à Unesco e ao IA, e ele foi aceito num evento em Oaxaca, no México, e então, a partir de 2019, a cidade recebeu oficialmente esse título para 2020. E como vai ser esse processo, né? Na verdade, no Réveillon, a cidade passa passa a vigorar, na verdade, esse título ao longo de 2020. Como é que vai ser esse processo? Como é que estão os preparativos para que isso aconteça? Então, nós temos uma equipe fixa, trabalhando já desde junho deste ano pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, juntamente com representantes do IAB e do Congresso, formando esse comitê organizador Rio 2020 e que trabalha matricialmente com diversos órgãos municipais e também em colaboração com entidades do governo do estado e também com o governo federal. E nós, a partir disso, recepcionamos uma série de propostas de eventos culturais relacionados à cidade, à arquitetura, a patrimônio histórico, principalmente, mas também pensando sobre o futuro da cidade, e vamos abrir no Réveillon com uma série de iniciativas ligadas a essa titulação pela Rio Tour. E quais as instituições que estão se organizando em torno desse tema e também trazendo esses eventos? Então, nós temos, além do Instituto de Arquitetos do Brasil, nós temos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto do Rio de Janeiro como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasileiro. Nós temos também a Associação de Escritórios de Arquitetura, nós temos a ABEA, que é a Associação Brasileira das Escolas de Arquitetura, temos também a ABAP, que é relacionada aos arquitetos paisagistas, mas temos também algumas colaborações com o IFAM, do governo federal, com o Museu da Imagem e do Som, que tem do governo do estado, que está trazendo uma ampla programação. Estamos iniciando uma negociação com a ONU Habitat também e diversas outras entidades. O governo federal também tem participado ativamente a partir da Coordenadoria do Audiovisual. São algumas das entidades que eu posso citar aqui, mas temos também
o Sinduscon e o Seconce, que estão trazendo uma proposta bem interessante de reciclagem de resíduos da construção civil. E além de diversos órgãos municipais que também estão trabalhando ativamente, eu gostaria até de ressaltar a Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, entre esses órgãos. Em relação às características do Rio de Janeiro, né, que convenceram essa antecipação do título de capital mundial. Quais foram as principais características que foram levadas nesse dossiê apresentado no... Os principais atributos são, além da nossa incontestável beleza natural, né, que deu à cidade em 2012 o título de primeira paisagem cultural urbana da Unesco, né, paisagem carioca entre a montanha e o mar. A gente também tem um outro título de patrimônio da humanidade em função do Cais do Valongo, né? Então já são esses 2 títulos da Unesco e os nossos 5 séculos de arquitetura. Muitas cidades no mundo têm uma arquitetura de um determinado período como característica principal. Você vê Paris, por exemplo, uma cidade maravilhosa, lindíssima, mas que você tem uma cidade com uma arquitetura muito mais uniforme. O Rio de Janeiro acaba sendo uma mistura muito interessante, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro, em que a gente tem desde a arquitetura colonial, passando por 5 séculos de arquitetura com diversos exemplares a céu aberto. É um museu a céu aberto e isso acho que, além da mistura social, também é importante ressaltar. Isso tudo foi pesado para essa escolha. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre o assunto no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Com o objetivo de ampliar a participação da sociedade no calendário de atividades da cidade do Rio relacionadas à arquitetura, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do município, em 11 de novembro de 2019, o chamamento que permite a apresentação de propostas de eventos culturais ligados ao tema. Valéria, para quem está vendo o programa agora e tem uma instituição, quer se engajar nessa agenda, como é o caminho para fazer isso? É muito simples. O nosso objetivo com esse chamamento público é exatamente de engajar a população de uma forma geral, entidades da sociedade civil, também entidades públicas, mas a partir do nosso site www.riocma2020.rio, a pessoa encontra lá esse edital publicado no Diário Oficial e também um Google Form, um formulário simples que ela vai preencher, onde tem as principais questões relacionadas à proposta de evento. É gratuito, está aberto à população até 10 de novembro de 2020, porque como a programação deve ir até o final de dezembro de 2020, nós entendemos que a gente tem que deixar esse calendário mais amplo possível e mais aberto. A partir do preenchimento desse formulário, nós recepcionamos, vai para uma planilha, um banco de dados que nós temos, nós levamos ao subcomitê de programação para aprovação ou para pedir mais informações. A partir daí, nós iniciamos uma comunicação através de e-mail com a pessoa que envia a proposta e, após a aprovação, nós pedimos que seja encaminhado um termo de compromisso e, com esse termo de compromisso, nós damos o apoio institucional e cedemos o uso da marca Rio Capital Mundial da Arquitetura. E basicamente é isso. E a partir disso a gente estabelece então essa comunicação para ir tendo maiores detalhes sobre o evento. Nosso objetivo é esse mesmo, é ser bem simples e abrangente. E a partir da inscrição nesse calendário, fica então exposto para um número maior de pessoas o que está acontecendo e aquele evento ganha uma maior divulgação. Exatamente. Ele ganha uma carta de apoio para quem precisa captar recursos, então tem uma carta de apoio mostrando que foi aprovado pelo subcomitê de programação e também tem a divulgação através do nosso site, através das mídias, a gente vai acompanhando o projeto exatamente para dar a divulgação e acompanhando ele. E as mídias sociais também estão envolvidas, também estão sendo foco de divulgação desse encontro? Já existe perfil também do comitê nas mídias? Então, a gente não tem ainda um perfil próprio no Instagram nem no Facebook, mas a gente tem bastante divulgação, pelo menos uma vez por semana, nas mídias sociais da Prefeitura.
Nós também trabalhamos na divulgação através de parcerias com diversas outras entidades, com o próprio site do Congresso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que também tem uma penetração muito grande, aproximadamente 1 milhão de pessoas, além da mídia também aberta, em que nós também temos feito bastante divulgação. E quais iniciativas relacionadas ao turismo também estão acontecendo por conta dessa titulação e do Congresso? Nós trabalhamos também bastante próximos à Secretaria Especial de Turismo do município do Rio de Janeiro e da Rio Tour. Um dos objetivos dessa nominação é a gente alavancar a vinda de turistas para a cidade. No dia 10 de dezembro de 2019, nós demos abertura ao calendário Natal Rio 2020, em que foram iluminados simultaneamente diversos monumentos na cidade e que ficarão iluminados na cor amarela até dia 6 de janeiro de 2020. É uma forma da gente dar luz a esses monumentos, né? E preparar a cidade também para essa chamada em relação à arquitetura, às belezas da cidade que muitas vezes passam desapercebidas pela população. Você falou da participação importante da Secretaria Municipal de Educação. Que tipo de atividade está sendo programada para as crianças que fazem parte da rede municipal? Então, a Secretaria Municipal de Educação tem várias propostas em relação ao conteúdo didático do aprendizado, em relação a concursos também na forma de desenhos e também na forma de vídeos para as crianças da rede de educação, principalmente relacionadas aos bairros em que elas moram, porque a Secretaria de Educação tem 650 mil alunos na sua rede, espalhados por todos os bairros da cidade. Então, nós acreditamos que é uma forma da gente preparar o cidadão do futuro. E foi muito interessante, os professores têm aderido muito bem a essa proposta. Eles já nos apresentaram quase 10 propostas nesse sentido. Então, tem desde concurso ligado à sustentabilidade nas escolas, para as escolas também se aprimorarem nessa questão, a questões relacionadas ao ensino de história, de português, de matemática, ligando com a geometria, visitas guiadas, que eles farão também ao longo do ano de 2020 aos diversos eventos, palestras de arquitetos nas escolas municipais, para falarem do seu ofício para os alunos, além desses concursos que eu também estou citando de vídeo para os alunos. Serão várias iniciativas que vão sendo divulgadas ao longo do tempo. Em julho de 2020 acontece então um Fórum Mundial de Cidades, né, que vai discutir essa questão do futuro das cidades. Em termos de discussão interna que vocês têm observado pelo comitê, o que já começa a se configurar a respeito dessa visão de cidade de futuro? Então, vai ser o primeiro Fórum Mundial de Cidades, é uma programação que deve acompanhar também as próximas capitais mundiais da arquitetura. Então, a gente tem esse desafio de estabelecer pela primeira vez. É uma iniciativa que a Prefeitura está buscando parceiros internacionais, como a ONU Habitat, como o C40, que são instituições que já tratam de diversos fóruns relacionados à questão das cidades, com o objetivo da gente discutir o ODS 11, principalmente da Agenda Urbana da ONU para 2030, relacionado também a um conceito do capital espacial urbano que a ONU Habitat traz em relação à qualidade da urbanização das cidades e como isso atua no desenvolvimento urbano e humano das cidades. E na medida em que a gente tem isso, a gente se relaciona às cidades que vão ter a maior parte da população mundial até 2050 e que são cidades em desenvolvimento na sua grande maioria. As discussões são ligadas tanto à questão da mobilidade, a questão das mudanças climáticas, a relação também do patrimônio construído, edificado, seu significado nas cidades, a questão também dos fluxos das pessoas, das novas tecnologias, como isso tudo está alterando as características das cidades pelo mundo, para o bem e para o mal. São diversas questões. E com relação a reutilizar os espaços, os prédios com outras configurações, isso é algo que acontece muito em países envolvidos. A Inglaterra tem muito essa discussão, né, de como readaptar antigos hospitais, virarem moradia, como fazer então dessas moradias também espaços compartilhados com trabalho. Esse tipo de discussão também vai estar em pauta no Congresso, no Fórum?
Esse tipo de discussão certamente estará em pauta também, tanto no Congresso como no Fórum. É um tipo de discussão que nós temos tido também bastante aqui nas cidades brasileiras, tanto por iniciativa do governo federal e do IFAM, como aqui na própria cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um patrimônio construído enorme, né, que nós temos que ressignificar e cada vez mais simplificar as regras para a sua utilização, mantendo as características arquitetônicas principais. É um tema premente em todas as cidades, até porque se a gente alinha isso com a questão da sustentabilidade, nós temos que gastar menos material de construção. Hoje, na Europa, eles têm essa discussão, o que vai substituir o concreto? Né? E cada vez mais reciclar, quando a gente fala, é reciclar edifício também. Não é só reciclar as embalagens, né? É reciclar os edifícios, construir menos e reciclar mais. Isso serve também para a arquitetura. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dados da Organização das Nações Unidas, ONU, mostram que mais de 70% da população mundial viverá em cidades até 2050. Esse foi o número que a gente, você mencionou no bloco anterior, né, falando do desafio que é, então, pensar como reciclar, como ressignificar os espaços urbanos. Muitos arquitetos do mundo estarão aqui no Rio de Janeiro também para ajudar a guiar esse pensamento. O que tem de novidade? Como o Rio também pode mostrar o protagonismo que ele tem nessa área durante esse ano que está todo dedicado à arquitetura? A cidade do Rio está trabalhando em 3 planos. É importante mencionar que tanto a Secretaria da Casa Civil está coordenando o Plano de Desenvolvimento Sustentável para 2030 e também um plano de ação climática com consultoria da C40. E eles estão trabalhando com apoio de diversas secretarias municipais para pensar exatamente como a cidade vai ser para a próxima década. A Secretaria Municipal de Urbanismo, por sua vez, está trabalhando na coordenação do plano diretor, que vai substituir o plano diretor que está em vigor desde 2011. É uma proposta para ser encaminhada no final do ano que vem ou em 2021 para a Câmara Municipal. Nesse caso, o plano diretor é por lei mesmo, lei complementar. E eles estão trabalhando já também com diversas entidades da sociedade civil, participação ampla da OAB e de diversos outros setores da sociedade na construção de um plano diretor. Então, eu acho que essas experiências, elas também vão ser abordadas ao longo do próximo ano e se encaixar como iniciativas da Prefeitura da cidade do Rio, junto a essa programação de repensar o futuro das cidades. Em termos do que a gente pode falar do engajamento, assim, quem mais assim precisa estar engajado para que esse título não passe em branco e as pessoas de fato possam conhecer mais sobre a arquitetura do Rio, sobre esses 5 séculos dos quais a gente já falou e que deram de fato ao Rio o reconhecimento que poderia ter passado batido, né? Quer dizer, poderia ter ficado aí para Copenhague, para o próximo Fórum Mundial. Olha, nosso sonho, como diz uma colega minha aqui, a Olga, é colocar arquitetura e urbanismo do café da manhã das pessoas. Mas para a gente chegar a esse sonho, a gente ainda precisa do engajamento realmente de toda a população e dos canais de comunicação, porque as pessoas têm dificuldade de entender. Quando elas pensam muito em arquitetura, elas pensam normalmente dentro da sua casa, no que é mais próximo, né? E a arquitetura você tem diversas escalas, que é isso, a gente está trabalhando aqui dentro do ambiente interno, mas a gente pensa na cidade e na região metropolitana. Então, quando a gente consegue apresentar para a população que tudo que elas vivenciam no cotidiano está relacionado à arquitetura, urbanismo, cidade e que impacta diretamente, que ela também tem um papel ativo, até na forma em que ela se comporta na calçada, caminhando, ou se ela joga o lixo ou não na rua, a gente então tem que trabalhar mais nessas campanhas, na divulgação e chegar junto à população. Por isso a estratégia da Secretaria de Educação, como forma da gente, chegando aos 650 mil alunos da rede pública, mais as suas famílias, a gente vai atingir pelo menos metade da população da cidade.
mas a gente precisa unir esforços com outras entidades ainda, estamos fazendo isso, mas precisamos do engajamento ainda maior para que essas conversas saiam, né, só do debate entre arquitetos, urbanistas ou pessoas ligadas às iniciativas públicas. A nossa intenção é que toda a sociedade conheça esse título, né, e conheça do que se está tratando para que a gente possa vislumbrar uma cidade melhor, cidades melhores. A gente falou aqui da questão do turismo também, né? Da importância de se pensar, então, roteiros turísticos que abordem a questão da arquitetura. Isso também está sendo feito? Quer dizer, o comitê tem como ofertar esse conteúdo informativo sobre as características arquitetônicas da cidade? Então, já foi feito um encontro com as ligas dos guias de turismo, em setembro, no Instituto de Arquitetos do Brasil. Foi uma iniciativa, nesse caso, do Congresso, mas nós temos, e também o Arquiguia, que é uma outra iniciativa de arquitetos que fazem roteiros turísticos gratuitos por 4, 5 edificações e vão explicando toda a história, e esses roteiros já aconteceram, alguns nesse ano, e vão acontecer muito mais no próximo ano. Nós temos várias propostas de roteiros arquitetônicos, muitos gratuitos, alguns voltados a alguns estratos, tem roteiros para crianças, tem uma série de iniciativas nesse sentido para que a população possa conhecer melhor a arquitetura da cidade. Nós também estamos em contato com o trade turístico a partir de um encontro com a Secretaria Especial de Turismo, novamente, da Rio Tour. Eles estão fazendo essa aproximação junto aos principais pontos turísticos da cidade, para que eles conheçam e também façam essa programação, porque a gente já levou essa proposta. Bom, a gente tem 1.700.000 turistas no Cristo Redentor por ano, dados da Rio Tour de 2018, no Pão de Açúcar 1.250.000. E eles não sabem que essas maravilhas também são maravilhas de obras arquitetônicas, né, que a gente tem únicas na cidade. Então, vamos contar um pouco da história do Cristo Redentor, como é que foi feita aquela estátua que foi colocada lá no alto, que é uma história tão incrível e que talvez hoje não pudesse se repetir, né? O próprio Pão de Açúcar e por aí vai. Então, a gente tem esse engajamento, tem a questão dos roteiros turísticos, também tem algumas iniciativas de empresas aéreas, companhias aéreas. A Norwegian Airlines, por iniciativa própria, fez uma revista inteira falando do Rio como capital mundial da arquitetura, para que seus clientes soubessem disso e alavancassem seus voos. Então, a gente tem diversas iniciativas também nesse sentido. Iniciativas que casam história, o conhecimento cultural e também a possibilidade do Rio se vender pelas suas belezas construídas, não só as naturais. Exatamente, que é essa combinação única que a cidade tem, das belezas naturais e construídas também. Isso faz do Rio uma cidade única. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim, com a torcida de que no ano que vem a gente possa ver muitos eventos se multiplicarem com essa temática da arquitetura. Obrigada, Valéria, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. Fica ligado no nosso canal do YouTube e segue a gente lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.